Se tem um super-herói que quase todo mundo quer ser, é o Batman. E em 2016, o Departamento de Psicologia da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa de campo com 600 crianças, como elas enfrentavam a frustração. E um dos grupos que foram separados eram de crianças vestidas de Batman. E isso fez uma diferença tão relevante que o nome do projeto, o nome da pesquisa, ficou como o efeito Batman nas crianças. E digo mais, isso não foi só para as crianças, mas serve para todas as idades. Quer saber mais sobre o efeito Batman? Fica aí no vídeo. Le chevalier s'ennuie l'arrêt, va chevauchant par la forêt. Bem-vindos ao Cultura Heróica, onde o nosso objetivo é cultivar heroísmo. E se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, já se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder nenhuma dessas grandes histórias de heróis do passado, do presente e até mesmo do futuro. No vídeo de hoje vamos falar de um dos heróis mais famosos da cultura pop, o Homem-Morcego, o Batman. Para aqueles que não conhecem, devem saber que sua origem começa com a morte de seus pais aos 8 anos de idade, onde o jovem Bruce Wayne, vendo seus pais mortos, faz uma promessa a si mesmo de lutar contra o crime por toda a sua vida. Muitos classificariam então o Batman como um vingador, aquele que busca vingar os seus pais, mas para aqueles que leem os quadrinhos, conhecem a essência do Batman, sabem a sua história, percebem que não é exatamente assim, até porque o Bruce Wayne teve a oportunidade de conhecer o Joe Chill, aquele que matou seus pais, e ele não se vingou, não o matou. Na verdade, a morte dos seus pais deu a ele um propósito, algo para viver. O Batman, então, é aquele que decide construir um mundo onde uma criança de 8 anos não perderia os seus pais. Então, o Bruce Wayne dedicou sua vida, sua história, sua energia, tudo o que ele era, para construir um mundo diferente, onde aquela criança não perderia os seus pais. Com esse propósito, Bruce Wayne então passa aí mais de uma década se preparando física e mentalmente para buscar esse propósito, para buscar esse objetivo de limpar a cidade de Gotham City e, por consequência, tudo que vier por aí. Ele faz a Fundação Thomas Wayne, a Fundação Martha Wayne para ajudar a cidade financeiramente, mas de noite ele dedica aí toda a sua energia e sua vida para criar uma imagem de limpeza na cidade de Gotham City. Então o Batman é aquele personagem que entra na podridão que a humanidade está oferecendo na cidade de Gotham City para limpá-la. Isso fez com que ele se tornasse aí um personagem que, não importa quão difíceis as coisas estejam, como impossível pareçam ser, ele ainda conseguiria vencer, porque ele havia se preparado, porque ele havia se dedicado a isso. E mesmo entre os maiores super-heróis, os mais superpoderosos dos universos dos quadrinhos, o Batman se destaca não por seus poderes, porque ele não tem, mas sim por suas virtudes, que são muito fortes, criando uma imagem aí que desperta admiração, tanto dos leitores quanto também dos super-heróis. Aquele cara que nunca desiste e aquele cara que sempre dá um jeito, que sempre vence. E agora, falando sobre o projeto em si da Universidade de Minnesota, eu vou deixar o link do artigo aqui na descrição e também os vídeos que está disponível aqui no YouTube sobre as crianças fazendo o projeto, né? Estão em inglês, mas você pode acompanhar lá e ver o que as crianças estavam fazendo. O efeito Batman, o The Batman Effect, foi um projeto, uma pesquisa de campo da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, em 2016, pela doutora Stephanie Carlson, que era colocar as crianças numa situação que geraria a elas frustração, ou seja, elas se sentiriam frustradas diante da atividade que seria proposta. A atividade era bem simples, tinha um brinquedo dentro de uma caixa, as crianças tinham que abrir essa caixa, só que para abrir, elas recebiam um molho de chaves aí com mais de 50 chaves para elas tentarem aí várias vezes, só que nenhuma das chaves iria abrir a caixa, então com certeza as crianças não conseguiriam, elas se sentiriam mal por não conseguir abrir as caixas. Eles queriam observar quanto tempo as crianças iriam tentar, quantas chaves iriam tentar, se elas ficariam com raiva, se elas ficariam tristes, lembrando que a qualquer momento elas podiam colocar a chave em cima da mesa e falar que não queria mais tentar abrir a caixa. Só que para além disso, eles separaram as crianças em 3 grupos e colocaram um fator a mais. No primeiro grupo, eles perguntaram como elas deveriam agir, como elas se sentiriam agindo se elas não conseguissem abrir a caixa. Inclusive até colocaram um computador que ficava ali falando toda hora: como você se sente? Como você deveria estar fazendo? O que você deveria estar fazendo? Como você deveria agir nesse momento? O segundo grupo era se colocar no lugar de um colega, de alguém conhecido. Como o seu colega faria isso? Como o seu colega estaria se sentindo? O que você acha que ele faria na situação em que você está agora? E o terceiro e último grupo seria a criança se vestir como um super-herói, no caso o Batman, e ver aí como o Batman se sentiria, o que o Batman faria. As crianças então vestiam uma capa e uma máscara e elas poderiam dizer então o que o Batman
faria. Elas pensariam, o computador que estava ali do lado ficava toda hora. O que o Batman faria? Como o Batman estaria se sentindo? E nesse caso, então, teve uma reação muito diferente. Foi quase 30% melhor a performance das crianças em tentar abrir a caixa. Então eles chamaram isso de o efeito Batman, onde a criança cria uma distância psicológica, segundo eles, para estruturar melhor suas emoções. Então elas agiam com mais maturidade do que o normal. E apesar de haver outros personagens que as crianças pudessem se vestir, e muitas crianças escolheram outros personagens, aquele que realmente fez uma diferença relevante, considerável para o projeto, foram as crianças que se vestiram de Batman. Eu não estou falando que as crianças elas iam saber necessariamente toda a história do Batman e lembrar de todas essas virtudes, mas a imagem do Batman já carrega esses símbolos, esse legado. Então as pessoas podem não conhecer totalmente o Batman, mas sabem que ele é perseverante, que ele é resiliente, que ele é um super-herói que consegue passar por coisas que os outros super-heróis mais poderosos, aliás, com poderes, não passam, que o Batman tem uma mente muito concentrada, ele realiza tarefas, ele é praticamente invencível, mesmo sendo talvez aí o menos poderoso do grupo em que ele convive. Mas você é diferente, não tem poderes especiais. Tenho sim, Johnny. Nunca desisto. Tanto é que quando era criança eu lembro de histórias do Batman enfrentando vilões com domínio mental que não conseguiam dominar a mente do Batman, porque a concentração do Batman era tão forte que eles não conseguiam passar por cima. Então o Batman carrega esse poder aí de resiliência, de perseverança. E para acrescentar ainda mais ao que esse artigo já está falando, claro, de uma forma indireta, ao Batman, eu queria agora focar no Batman e apresentar uma história que para mim é um dos melhores quadrinhos já feitos. É claro que se alguém me perguntar qual que é o melhor quadrinho do Batman, a gente vai falar o Ano 1 do Frank Miller, o Cavaleiro das Trevas também, a Piada Mortal, entre várias outras histórias, mas para mim, a melhor que eu já li, aquela que tocou meu coração de várias maneiras, é A Noite de Trevas, do Paul Dini, que é uma história real que envolve o amor, a vida, a relação dele com o Batman, que é uma história em que o Paul Dini, que é um dos meus roteiristas favoritos, ele já mencionei aqui um gibi da história dele, que o Superman Paz na Terra, que ele fez com o Alex Ross, eu já contei aqui no canal, mas o Paul Dini ele é o criador da Arlequina, ele trabalhou naquele desenho fantástico que tinha sobre o Batman, que também construiu muito da imagem que nós temos no Batman hoje. Mas essa história aqui é uma história real, onde o Paul Dini passa num momento muito difícil da vida dele. A história se passa num acontecimento real na vida do autor, na vida do Paul Dini, onde ele é assaltado e espancado na rua, né? Os caras deixam ele detonado no chão lá, ele tem até inclusive que ser internado depois de um tempo. E ele percebe nesse momento, nesse acontecimento, que deixa ele, assim, estruturalmente, emocionalmente também abalado. Ele percebe que os amigos dele já não estavam tão próximos, as coisas não estavam funcionando tão bem, então ele fica aí perto de talvez quase entrar numa depressão. Só que ao mesmo tempo ele vai contando que na vida dele o universo do Batman sempre foi muito presente. Então vai mostrando aspectos da sua psique, né, aspectos da sua mente assumidas por personagens do Batman. Então aparece o Coringa, o Espantalho, o Duas Caras, falando com ele coisas que a nossa mente fala para nós mesmos. E eu até vou dizer que eu me identifico porque muita gente que lê quadrinhos ou que adora mundos fantasiosos, assim, a gente vê mesmo aspectos da nossa mente assumindo formas desses personagens que a gente gosta tanto. Até que ele vai afundando numa tristeza, afundando cada vez mais, até que finalmente surge o Batman. E é muito especial o diálogo dele com o Batman, né? É muito sincero, a gente verifica isso na história, porque ele fica falando, o Batman fala, pô, se levanta, para de ficar se fazendo de vítima, para de ficar aí sofrendo, tendo pena de si mesmo, vai lá, faz uma academia, seja mais atento, evite que essas coisas aconteçam, seja uma pessoa mais amigável para as pessoas quererem ficar perto de você, assim por diante. O Batman falando várias coisas e ele entra numa discussão com o Batman. Ele fala, você, Batman, símbolo da justiça, tinha que ter estado lá comigo, tinha que ter me salvado, tinha que ter batido nos bandidos e não me deixado sozinho lá para ficar sofrendo, acuado no chão de uma forma injusta. Então ele vai falando isso pro Batman e até que depois ele volta a consciência em si mesmo e ele percebe que na verdade o Batman sempre esteve lá. Demorou para ele aceitar, mas ele percebeu que o Batman estava lá naquela noite, e assim como todos os momentos da vida dele. Não como vigilante saltando pro resgate e batendo nos bandidos, mas com uma ideia, uma inspiração, uma voz que ele ouvia na escuridão pedindo, mandando o Paul Dini se reerguer. A mesma voz que nos diz que quando tombamos, que podemos aceitar ser uma vítima e ficar lá parado no chão, ou escolher ser o herói de nossas próprias histórias, se levantando.
Quando fazemos a escolha nos levantando, estamos aí ouvindo essa voz interna que o Batman nos transmite. Então, seguindo aí tanto o que diz o artigo, como também a experiência aí da vida do Paul Dini, quando nós passarmos por frustrações, por momentos difíceis, por momentos complicados em nossa vida, que a gente acha que está desestabilizando aí toda a nossa estrutura emocional, por exemplo, podemos pensar na hora, o que o Batman faria? Como o Batman se sentiria? E qual seria a sua ação? Para aí nos levantarmos e fazermos a escolha correta. É isso aí, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Deixa um like aí se você gostou do vídeo. Queria falar sobre esse artigo fantástico que mostra que não só o Batman, mas qualquer herói que nos toque internamente pode despertar o melhor em nós se nós soubermos ver esse herói dentro de nós. E como disse o Paul Dini, que para ele era o Batman, estava sempre lá aquela voz do Homem-Morcego falando para ele se levantar em todos os momentos que ele tombasse. Para lembrar ele que ele tinha que fazer uma escolha, se ele ia ser uma vítima e ficar lá deitado, ou se ele ia escolher ser o herói de sua própria história. Porque ser herói é uma escolha.